É Jesus, meu pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, é por muito a tocar. Deixa a glória dos céus, o poder de Deus ao Calvário diante. Atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou. Glória a Deus. Deus também minha cruz. Essa cruz padeceu, já morreu, meu Jesus para dar perdão. Minha luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem cruz, até morrer. Levarei até por vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Buscar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Pai do Senhor, amados irmãos, boa noite, glória a Deus, aleluia. Trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os
os ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. Rei está, aleluia, está voltando, eterno está soando, para os santos trasladados. Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Jesus, glória a Deus, aleluia. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação Jesus é notícia Em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos. o trasladado. O Rei está voltando, o Rei, Está voltando, aleluia. vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num Temido sem igual, ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladados. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, boa noite, em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma noite, para mim é um motivo de alegria estar aqui, sempre aqui, trazendo uma palavra da parte do Senhor. E sábado, né, sábado da Semana Santa, né, já vamos para o segundo dia, e o terceiro dia, amanhã Jesus ressuscitaria, Jesus ressuscitou, né? Então nós estamos vivendo uma semana especial, que foi a crucificação de Jesus. Nós vamos aqui para só um minutinho aí, amados irmãos. Quero agradecer a presença dos irmãos. Que Deus abençoe as suas vidas, né? Que Deus chegue com vitória e com providência e com cura, né, irmãos? Que Deus mande saúde para a nossa nação. Devemos clamar ao Senhor pela nossa nação, porque o tempo é difícil. Estamos vivendo um tempo difícil.
Estamos aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Rocival, a paz do Senhor. Canal de bênção. Josiane Ferreira Costa Ferreira. Josiane Ferreira Costa Ferreira. Tenho sempre orado pela irmã. Tenho sempre orado pelos seus filhos, viu, irmã? E Jesus, ele vai fazer a sua vontade, viu? Creia que tudo está no controle do Senhor. Estamos sempre orando e vamos orar agora. Vamos clamar pela nossa nação. Vamos buscar o nosso Deus. Nosso Senhor que nos ajude. Amém, Josilene. Glória a Deus. Deixa só eu dar uma compartilhada aqui nos grupos. Enviar aqui para os grupos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Luciana Pivato, vamos orar pela irmã. Deus vai te dar a vitória, Luciana Pivato. Todo sofrimento tem um fim, né, irmãos? Toda prova um dia chega a seu fim. É suportar as lutas, suportar as afrontas, fechar a boca. Para a gente receber vitória, a gente tem que fechar a boca e suportar. Amém, Josirene. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem feito, o Senhor tem feito, abra, irmão, no meu filho. O Senhor tem feito obra no meu filho. É o Senhor que tem feito, irmãos. O Senhor é quem tem feito. É o Senhor. Tudo é Jesus que faz. A gente não faz nada, a gente só ora, né? A gente só pede a Deus e Deus ele vai trabalhando. Amém? É o Senhor, tudo é para a honra e glória dele. Amém? Elizabeth Santos, a paz do Senhor, estamos orando pela sua filha, viu, Lauren? Estamos orando pelo seu sobrinho. Amém? Estamos orando, irmãos, viu? Creia que Deus ele vai fazer. Rocival, um abraço, Deus te abençoe, meu irmão. Gisele Diniz, Deus te abençoe. Sou de Vila Velha, Espírito Santo, peço oração pelo meu filho Abner. Abner, vamos orar, irmãos, agorinha. Abner que está desviado, amém. E nas drogas, Jesus tenha misericórdia. Esquizofrenia, meu Deus. Misericórdia. A sua filha Osana está presa, meu Deus. Só a misericórdia de Deus. No Catar. Vamos orar, Jeremias. Deus, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, viu? E creia que Deus ele vai fazer o milagre. É só a gente acreditar e confiar no Senhor. Amém? Eu vou colocar o nome de Osana e de Abner nas minhas orações. Amém, irmãos? Vou botar o nome de Rodrigo também, meu sobrinho, que precisa muito de oração. Rodrigo, que Deus chegue com vitória na vida dele e liberte ele daquela bebida, né, Ross?
Então, amados irmãos, Kiliane Ferreira, vamos orar, Kiliane. Coloquei aqui os nomes de todas as pessoas, Kiliane, que você passou para mim hoje à tarde. E eu coloquei aqui já os nomes. Vamos orar. Vamos levantar um clamor pela nossa nação. Irmãos, vamos compartilhando, nos ajude aí. Deixa eu só concluir aqui, para a gente levantar o clamor, orar, buscar ao Senhor, pedir a Deus que Deus nos ajude. Amém? Porque o Senhor é fiel. O Jesus, ele vela pela sua palavra, né? Ele diz lá em Jeremias, né? O que é que tu estás vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma amendoeira, né? Ele diz, viste bem, eu velo pela minha palavra. O Senhor vela. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Amém, amados irmãos? Creia que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Deixa eu só concluir aqui. Quero agradecer a presença dos irmãos. Cortei meu cabelo, irmãos, que estava muito grande. Eu sou acostumado só cortar com cabeleireiro e quando eu me acostumo com cabeleireiro, eu não consigo cortar em outro lugar, sabe? E eu sou assim mesmo. Eu cortei mais de 30 anos meu cabelo num lugar só, viu? Então, eu acredito que vocês também são assim. Eu mesmo sou assim. Amém. Glória a Deus. José Diniz. Ore pelo meu filho Lucas e minha nora Mariana. Amém. Meu filho também se chama Lucas, Gisele. Meu filho também se chama Lucas. É abençoado. Lucas. E Mariana, sua nora. Mariana. Deus, ele vai fazer, Jeremias, viu? Creia que Deus vai fazer. Nossos filhos, às vezes, né, irmãos, não ouvem, né? Não atendem, né? Tem que passar pelo cativeiro, né? Tem que sofrer um pouquinho. Jesus vai trabalhando. Jesus, ele sabe trabalhar no barro, viu, Jeremias? Porque ele é o oleiro. Ele sabe trabalhar no barro. Marina. Gisele Diniz. Amém. Vamos orar, não é? Sua filha Sara também, não é? Lucas, seu filho, e Sara. Amém. Vamos orar por Sara. Nós, pode ter certeza, irmãos, eu sempre oro, viu, irmãos? Todos os dias vocês estão na oração. Eu não faço nada, irmãos. Eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza. Mas o oleiro é quem faz tudo. Ele trabalha, ele faz, ele mexe a massa. Ele, quando prepara, dá uma trincada, ele desmancha e faz de novo. Jesus, ele sabe trabalhar. A gente ora, pede a Deus, entrega o propósito, pede a Deus para que Deus visite estas vidas. Amados irmãos, e tudo é a vontade de Deus. Josirene, quero te dizer que teus filhos, a tua família está nas mãos de Deus. Amém? E creia que Deus, ele vai fazer uma boa obra, uma grande obra na vida dos teus filhos. Amém, amém, Gisele. Eu te agradeço, viu? Precisa mesmo, viu, irmã? Depois eu conto o mistério, é muito difícil, é complicado, sabe? Ele aceitou Jesus, não se firmou, e eu creio, irmãos, que a semente está guardada no seu coração. O que eu posso fazer é orar, né? A salvação é individual, o que nós podemos fazer é orar pelos nossos filhos, né? Orar, pedir a Deus, porque a nossa oração é uma arma de longa distância. Porque o seu filho pode estar lá do outro lado do mundo, a oração vai lá. Quando a gente ora, clama a Deus com sinceridade,
clama a Deus com objetividade, pedindo a Deus socorro, Deus ele ouve a nosso clamor, e o clamor, quando Jesus ouve, ele age, amém? Deus é Deus que liberta, que transforma, Deus é Deus que cura, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. O homem muda, o homem esquece de Jesus, mas Jesus ele jamais esquece da gente, porque ele morreu pelas nossas vidas, né? Ontem nós falamos sobre a Páscoa, sobre o simbolismo da Páscoa, o que a Páscoa significa verdadeiramente, que muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? E hoje nós vamos falar no texto de Jeremias, vamos falar sobre a visão dos 2 cestos de figos. Deus ele sabe trabalhar. E irmãos, eu creio que Deus ele está, como diz a irmã Zezé hoje, eu estava assistindo a irmã Zezé de Garanhuns, ela disse assim, Deus está balançando a figueira e Deus está recolhendo os frutos que estão maduros. E eu creio que isto vai continuar por muitos dias ainda, viu irmãos? Deus, ele sabe trabalhar. Eu não sei não, mas Jesus ele sabe. Norma Diniz, boa noite. Sorocaba, amém. Sorocaba, Deus abençoe. São Paulo, Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe a irmã Norma Diniz. Que Deus abençoe Lúcia Carvalho, Estela Santos, Kiliane Ferreira, uma obreira do Senhor que tem nos ajudado aqui nesta obra. E Deus, eu disse a Kiliane hoje que ela era uma atalaia. Muitas pessoas iam chegar a ela e buscar a ela pelo socorro de oração. Porque o socorro não é só em a gente ajudar materialmente. Uma oração, irmãos, ela é uma oração sincera diante de Deus, Deus ouve. Quando a gente ora e pede a Deus, se compromete a orar, quando eu pego o nome de vocês aqui, pode ter certeza que eu estou orando, amém? E creia que Rivanildo não faz nada não, que eu sou barro, eu sou pó. Quem faz é Jesus. Jesus é quem faz tudo. Jesus é quem cura, é quem liberta, é quem transforma o homem e leva para o céu. Amém? Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus socorro, para que Deus nos ajude, para que Deus chegue com providência nas nossas vidas, Deus chegue com milagre. Glória a Deus. Amém. Kiliane está no canal de bênção, né, Kiliane? Amém. Glória a Deus. Então vamos meditar aqui na palavra de Deus, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor misericórdia pela nossa nação, para que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque tem muitas famílias chorando, sofrendo por a perda de seus familiares, né? Eu sei que é triste a gente sentir a perda, né, de um parente, de um amigo, mas eu quero dizer que é Jesus que está fazendo, viu? Jesus ele veio para acolher. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. E não espere tempos bons mais não. Vamos ter dias difíceis. E eu mesmo digo a Deus, Deus, se o Senhor quiser me recolher, eu estou aqui à porta. Me prepare e me leve. Não me deixe eu ir para o inferno. É isso que o crente deve estar preparado, viu, irmão? Nós devemos estar preparados, firmes na rocha, porque pode ser num de repente, né? Você não sabe o dia que Jesus vai te recolher. Mas o importante é que Deus, quando nos recolhe, é para nós irmos para Sião. Amém? Por isso que nós não devemos sair da porta, né? Tem um pastor aqui que já morreu, disse, bata na porta, não saia da porta, durma na porta, fique na porta, né? Porque, como aquelas virgens, né? 5 nécias e 5 prudentes, né? As 5 prudentes, elas
quando a porta se abriu, elas entraram. E aquelas inércias, aquelas jovens imprudentes que não levaram o azeite de sobra, que não vigiaram, essas perderam de entrar no reino dos céus. O reino dos céus é assim, irmãos. Nós podemos perder a salvação num piscar de olhos, num julgamento falso. Por isso que nós devemos vigiar e orar sem cessar. Nós devemos vigiar, porque o inimigo ele trabalha, para olhar nossas brechas. Nós devemos fechar as brechas, para que o inimigo não trabalhe e não destrua nossas vidas, nem a nossa família, O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida, vida com abundância. Quando a gente vê ali em João 3,16 que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho. O amor de Jesus foi muito grande. Será se você tem essa capacidade deste amor de Deus? Ele teve este amor pelas nossas vidas. Então esta Semana Santa, irmãos, nada é do que o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. É verdade, Gisele, nós devemos estar preparados, viu, Gisele? Devemos estar preparados, irmãos, os últimos dias estão aí, Deus chega de repente. Quantas pessoas têm perecido, quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm perdido a sua vida, quantas pessoas jovens estão entubados hoje, quantas pessoas que brincaram com esta pandemia, quantas pessoas que não levaram a sério, quantas pessoas que não vigiaram, irmãos, estão perecendo. Por isso, irmãos, nós devemos estar firmes na rocha, firmes no Senhor, porque o mundo é mau. O anjo da morte está aí, irmãos. O anjo da morte. O inimigo tem recolhido muitas pessoas sem Cristo têm morrido sem Jesus. Mas eu creio que muitos têm se arrependido no silêncio da dor, da aflição. Porque no momento da dor, irmãos, a gente chega perto de Jesus. Jesus sabe trabalhar com o barro. Jesus, ele sabe moldar o barro. A filha de Jeremias aí, do irmão Jeremias, não sei o que ela fez para estar presa, mas eu quero dizer que Deus, ele está trabalhando no barro. Deus está trabalhando na vida da serva do Senhor. Rossã. Deus trabalha, irmãos. E Deus, ele sabe trabalhar no barro. Deus sabe trabalhar na vida de Abner, que está no mundo das drogas. Deus, ele sabe trabalhar. Deus permite, porque a gente é quem busca, irmãos? Mas Deus também, ele traz de volta, quando a gente se arrepende dos nossos erros. Por isso que nesses últimos dias, irmãos, se arrependa dos seus erros e dos seus pecados. Peça a Deus perdão todo minuto. Todo minuto que você dobrar seu joelho, peça perdão a Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Os nossos filhos estão aí no mundo e devemos orar por eles. Porque o inimigo, ele quer tragar a vida dos nossos filhos. Mas o meu filho está debaixo do sangue de Jesus. O inimigo não tem direito sobre a vida do meu filho. O inimigo não tem direito sobre a vida dos filhos de vocês. Sabe por quê? Porque eles estão debaixo da oração, estão cobertos pelo sangue de Jesus. E o inimigo não vai ter direito sobre essas vidas. Amém? Amém, Jeremias. Eu creio, glória a Deus. Jesus vai libertá-la, Jeremias. Deus vai fazer dela uma pregadora do Evangelho. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Quantos pastores não tem aí que era ex isso, ex aquilo. É Deus que faz, irmãos. Tudo aquilo que não presta, que o homem diz que não vale nada, Jesus, ele vem, ele muda as vestes, ele muda a mente, ele muda o corpo, ele muda o nome, e Deus coloca para pregar o Evangelho. É Jesus que faz.
Amém? Deus ele faz. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos clamar pela nossa nação. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de luta, de muita adversidade. Vamos clamar, vamos pedir a Deus que Deus chegue com socorro. Muitas famílias que estão com seus parentes entubados. Hoje aqui a irmã Kiliane passou alguns nomes para mim. E vamos pedir a Deus, irmãos, para que o Senhor chegue com socorro, com providência, com cura. Um irmão ontem pediu pediu oração por Meire, e pediu oração também, Meire e Cristina também, que estavam entubadas também ontem. Seu irmão pediu oração por elas. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso socorro. Deus, Ele diz lá em Salmo 121, o socorro vem dEle. Então Ele é o teu socorro, é o teu refúgio, é a nossa fortaleza, é socorro presente na hora, na tribulação, na angústia, na dor. Só Jesus para nos socorrer. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por Ele ter derramado o seu sangue na cruz pelas nossas vidas. Nós não merecíamos nada disso, mas o Pai entregou o seu Filho, Ele deu o seu Filho por amor à minha vida e à tua vida. Então nós devemos agradecer a Deus. Essa Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não. Esta imagem que o mundo prega aí, ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver, irmãos. Chocolate é muito bom, né? Mas não tem nada a ver. O mundo prega uma ilusão, uma mentira. Mas a palavra de Deus diz ao contrário, né? Que Jesus instituiu a Páscoa lá em Êxodo, e quando ele estava para ser preso, para ser morto, ele teve a última ceia, a Santa Ceia, a Páscoa que ele fez. Ele foi morto no período da Páscoa, né? Então Jesus, ele sofreu, ele foi xingado, ele bebeu vinagre, ele foi espancado, ele foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. E nós devemos entender, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus por nossas vidas. Há 2021 anos isto aconteceu, irmãos. Há 2021 anos. E faz 2021 anos que o Evangelho é pregado e dizendo que Jesus está voltando. E nunca esteve tão próximo, tão evidente a volta dele, porque nós estamos vivendo esses últimos dias. Se a gente olhar a palavra de Deus e olhar o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós estamos como no tempo de Sodoma e Gomorra, quando Noé preparou aquela arca, pregou o evangelho, evangelizou, e aquele povo não se arrependeu. Tem muitos, irmãos, nós estamos vivendo esses últimos dias. Quantas pessoas têm evangelizado, pregado a palavra de Deus, e muitos não têm dado ouvidos, né? Assim vai ser no tempo de Noé. Muitas pessoas vão perecer, estão perecendo sem Jesus. Por quê? Porque não dão ouvidos, não se arrependem. Os prazeres da carne são melhores para eles. Por isso que nós devemos orar, irmãos. Orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, orar pelo seu esposo, orar pela sua esposa, pela sua vizinhança, orar pela sua cidade, orar pelo seu bairro, pelo seu estado, pelo seu município. Nós devemos orar. Orar sem cessar, porque o mundo está difícil. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor, pelo que o Senhor fez pela minha vida. O Senhor deu o Seu Filho por amor a mim, Senhor. Eu não merecia, eu sou um caco, eu sou barro. Senhor, eu não merecia nada disso, eu era um charco de lodo. Mas o Senhor amou primeiro, o Senhor me resgatou do pecado, resgatou os Teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Jesus. Perdoa minhas falhas, meus erros, tudo aquilo que não te agrada na minha vida, tira, Senhor. Me bota um coração quebrantado, fiel a ti, que eu seja sempre sincero com o Senhor, que eu ande na tua direção, Senhor, que eu seja firme cada dia mais, que eu te busque cada dia mais, Senhor, que eu te ame cada dia mais. Senhor, me perdoa, eu te amo muito, Jesus. Me perdoa minhas falhas, minhas obras, pensamento, tudo aquilo que possa te desagradar, me perdoa. Perdoa no amanhecer, no entardecer, no anoitecer, Senhor, me perdoa, Senhor. Toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a vida da tua igreja, dos teus filhos que estão aqui nos ouvindo nesta noite, seja derrotado debaixo do teu sangue, Senhor. Senhor, visita todas as vidas, aqueles que estão enfermos, Pai. Senhor, quero pedir oração pela vida de Lucas, o filho da serva Gisele Diniz, pela sua nora Mariana, Jesus. Visita ela, Senhor, tu sabe a necessidade dos teus filhos. Visita também o seu filho, Jesus, a sua filha Sara, Senhor. Visite Abner, o filho de Jeremias, Senhor. Liberte ele das drogas, Senhor. Dê saúde, Senhor. Dê inteligência, Senhor. Repreenda toda enfermidade na vida do teu filho, Pai. Repreende, Senhor. Visita ele, Senhor. Não conheço o teu filho, mas tu conhece, Pai. Vá nesta noite, Pai. Vá nesta noite, Pai, visitando ele. Visite também Vitor Felipe, o filho da tua serva, pastora Rosinete. Liberta ele destas drogas. Visite também o sobrinho de Luciana Pivato, Senhor. Liberte ele das drogas. Visite, Senhor, também Vitor Felipe, Jesus. Resgate ele, Senhor, liberte ele deste vício, liberte os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres das drogas, Senhor. Vá libertando, vá transformando estas vidas, Senhor. Pai, visita também, Senhor, Solange, Miguel Arnaldo, Senhor, Solange que está entubada, Senhor. Visita Lúcia Valdino, Letícia Janaína, Sandro Lessa, Emília, Kátia, Cleiton, Roberto, Senhor. Visita a tua serva, o pastor Pedro, da igreja pentecostal, Senhor. Ajuda teu filho, pastor Pedro. Tu sabe a necessidade do teu filho, dê vitória a ele, Senhor. Visita Elizabeth, visita a tua filha, visite Lauren, sua filha, visita a tua serva Elizabeth, visite seu sobrinho Mateus, Senhor, repreenda esta enfermidade da depressão, liberte ele, Senhor, visite ele nesta noite, vai lá, Senhor, trabalhe no seu coração, na sua mente, e está destruído todo o projeto do inferno contra a vida de Mateus, Senhor. Visita também, Senhor, irmã Carmosina, tua serva ontem quebrou o tornozelo, Senhor. Pediu oração pela restauração da sua vida, da sua saúde. Restaura a vida de Carmosina. Visita também, Senhor, Carla, seu esposo Carlos e seu filho Caleb, dê vitória. Visite Carla Almeida. Jesus, vá cuidando. Andréa Carino, peça oração. Jane Ribeiro e Jaciel, vamos orar. Jesus, visite Jane Ribeiro e Jaciel. Visite Andréa Carina, Senhor. Dê vitória a ela. Guarde seus filhos. Repreende toda a fúria do inimigo na vida dos teus filhos, Senhor. Visite, Senhor, Amanda dos Santos, seus filhos, Senhor, que ela sempre pede oração, Senhor. Visite Josirene Ferreira, Senhor, tu sabe a necessidade da tua filha, tu sabe, Senhor, cuida dos teus filhos, guarda eles debaixo da tua mão poderosa, Senhor, cobre eles com teu sangue, Senhor, esconde eles, Senhor, oculta eles dos inimigos, Pai. Cobre eles com teu sangue, Pai. Abençoa a tua filha, abençoa, Senhor. Ela pediu oração também pelo irmão Júnior. Eu creio que o irmão Júnior já está restaurado em nome de Jesus. Visita, Senhor, pastor Hugo, Duda, filha da pastora. Visita Naura. Visita Josiane Ferreira, Rosicleide, Márcio Cardoso, Nádia, Célia, Senhor. Visita Eliane, Senhor.
Visita a Amanda dos Santos, nós já falamos, seus filhos Joana, Felipe e Vitória. Visita Viviane, Maria Cerqueira, Elizabeth Santos. Visita Cicinho, Senhor, que sempre tua serva pede oração por ele, Senhor. Tu sabe o que ele necessita. Visita, Jesus, Genival Filho. Visita Daniele Ferreira, Senhor. Visita teus filhos que estão aqui nesta noite. Senhor, chega com socorro para aqueles que estão entubados, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão com qualquer outras enfermidades, que estão desenganados pelos médicos, Senhor. Visita nesta noite as policlínicas, os hospitais, as clínicas, Senhor. Senhor, vá curando, vá transformando aquelas vidas, Senhor. Vá tirando daquele lugar, daquela enfermidade, Senhor. Chega com socorro, com providência na vida dos teus filhos, Senhor. Tu és médico por excelência, Senhor. Tu és médico, Senhor. Tu é quem manda na medicina, Pai. Tu é quem cuida da medicina. Visita os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão à frente, Senhor. Visita os parentes daquele médico que morreu aqui em Campina Grande, Senhor. Com tristeza, Senhor, 25 anos, Pai. Senhor, o Senhor tem permitido muitas vidas terem perecido, Pai. Que o Senhor possa chegar nestas vidas para que eles possam se arrepender. Visita aqueles que estão afastados. Visita Abner, Senhor, teu filho. Chegue com milagre na vida dele. Chegue com libertação na sua vida. Rosana, lá que está lá no Catar, Senhor. Senhor, chega na vida da tua filha, Senhor. Trabalhe na sua vida, Senhor. Enche ela do teu conhecimento, do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, visita todos os teus servos que têm pedido oração aqui. Carla Almeida, visite Norma Diniz, visita Gisele Diniz, visite Elizabeth Santos. Jesus, visita Laure, entra nos seus pulmões, restaura seus pulmões, Pai. Visita o filho Mateus, o seu sobrinho Mateus, Senhor. Visita a nossa nação, Senhor. Visita a nossa juventude, visita nossas crianças, visita nossos jovens, adolescentes. Visita, Senhor, a minha família, abençoa meus irmãos, minhas irmãs. Cobre eles com teu sangue, cobre eles, os seus filhos com teu sangue, meus sobrinhos, sobrinhas, Senhor. Vá guardando, vá protegendo, vá abrindo portas, Senhor. Vá abençoando. Tu sabe a necessidade de cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um necessita, Senhor. Visita a tua igreja, visita os pastores presidentes, Senhor. Visita os missionários, os obreiros da tua casa, suas famílias, Senhor. Visita a obra missionária da pastora Rosinete, tempo de preparação, Senhor. Ajuda a tua filha, Senhor, mande recursos para a sua filha. Eu vi aquela obra na África, falta pouco para concluir, Senhor. Manda recursos, Senhor, nos ajuda para continuar ajudando a tua filha, Senhor. Abre a porta, derrame bênção sem medida na obra missionária da tua filha. Quantas vidas ela tem dado alimento ali, Senhor. Visita aos ribeirinhos, visita a região Nordeste, Senhor. Cada estado nordestino, cada município, cada distrito, cada bairro, Senhor, visita, Senhor, nossos vizinhos da direita, da esquerda, Senhor, visita, Pai, os frontal, visita, abençoa, vá guardando, vá dando vitória, vá curando, vá libertando, vá dando, Senhor, refrigério na alma, abre porta de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Senhor, visita o órfão, visita a viúva, os necessitados, Senhor, chega com cura, com milagre, com providência, abre portas, Senhor, para os teus filhos que estão desesperados. Quantas famílias, Senhor, não têm o que comer, Senhor, não têm o que, nem o alimento, nem um pão de cada dia, Senhor. Visita, Senhor, vá suprindo as necessidades, vá abrindo portas, Senhor, vá abençoando aqueles que abençoa, vá, Senhor, derramando bênção sem medida aqueles que dão com amor, Senhor, vá abençoando, vá abrindo porta, visita os agricultores, visita os empresários, visita a Lúcia Carvalho ali no Pará, abre porta, abençoa a tua filha, visita os empresários, comerciantes, visita o polo de confecções aqui no Pernambuco, visite o polo de confecções no Nordeste, visite todas as empresas,
todos, Senhor, aqueles mínimos que vendem água mineral nas ruas, aquele que vende uma pipoca, aquele que vende uma balinha, visita aqueles que são grandes empresários, Senhor, que eles possam gerar mais empregos, que eles possam abrir mais empregos, abençoa a nossa nação, visita o nosso presidente, dê sabedoria a ele, discernimento, manda estas vacinas, Senhor, destrava estas vacinas para nos vacinar, Pai, ajuda-nos, Senhor. Senhor, se não for a tua ajuda, Pai, o que seríamos de nós? Senhor, o que seríamos de nós se o Senhor não cuidasse das nossas vidas? Visita cada lar nesta noite, cada família, cada criança, cada jovem, cada ancião, Senhor. Visita as casas de repouso, Senhor, vá dando vitória, vá dando cura. Visite a irmã Sandra, visite a irmã Sandra, visite o pastor João Batista, visite a pastora Rosinete e sua família, irmã Duda, pastor Caio, visite seus netos, seus filhos, Senhor, abençoe as filhinhas de Duda, a filha da pastora, visite também Samuel, que vai ser cirurgiado na sua visão, Senhor, que ele possa enxergar, abra as visões do Samuel, abençoe aquela criança, Senhor, que nasceu com esse problema, visite todos aqueles, Senhor, que estão precisando do socorro, visita a África, visite todos os países do mundo, Senhor, derrama a tua glória, a tua graça, Senhor, repreenda esta enfermidade. Eu te peço e já te agradeço em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. A Laura saiu do hospital hoje, mas continua em oração pela cura e libertação, por favor, amém, irmã. Estamos em oração, viu? Eu não tiro o nome de Laura da minha boca, viu? Sempre tenho orado por Mateus e Deus, ele vai fazer a obra dele, viu, irmãos? Muitas vezes Deus também quer que nós também nos arrependamos, né? Deus, ele sabe trabalhar no barro, né? Deus às vezes aperta a gente na saúde, Deus aperta a gente nas finanças, Deus ele sai apertando, né? Para a gente chegar no prumo, né? O prumo de Jesus, amém? Carla Almeida, vamos agora meditar num texto da palavra de Deus. Jeremias capítulo 24, irmãos, um texto maravilhoso que nós vamos trazer para o dia de hoje, né? Os figos bons, muitos bons, e os figos maus, né? Vamos aqui, a visão dos 2 cestos de figos. Amém, Andréa. Eu vou fazer os 2 últimos exames, André. Eu continue orando pela minha saúde, viu, irmãos? Eu creio que Jesus até pode fazer a obra sem precisar nem eu cirurgiar, né? Mas eu vou fazer os 2 últimos exames, segunda-feira e quarta-feira. E aí tá na mão dos médicos e dos médicos, né? Tem os médicos da terra, mas eu confio mais no médico dos médicos, né? A minha vida está na mão dele, né? Eu não me preocupo muito com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós devemos descansar. Nós devemos entender que o dia a dia pertence a Deus. Amém? O dia de amanhã pertence a Deus. Descanse e creia que Deus ele está trabalhando. Amém? Aqui no Senhor, irmão, em Jeremias capítulo 24, nós estamos aqui com a missionária Andréa Carina. Se os irmãos quiserem seguir, Andréa Carina é uma mulher de Deus, uma missionária, uma serva do Senhor. Andréa Carina, ela é uma mulher de Deus, ela tem um canal no YouTube, Andréa Carina, viu? Uma serva do Senhor. Se os irmãos quiserem seguir a serva do Senhor, sigam. Ajuda a serva do Senhor na missão dela. Ela tem uma boa palavra, Deus usa ela poderosamente. Amém, irmãos? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus está no controle. Salmo 46:10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém, Andréa. Vamos meditar aqui no texto, irmãos. Irmãos, André, eu não sei, André. Se desse para você entrar aqui era tão bom, é porque eu não sei se tem como você entrar aqui. Manda o convite aí para mim, para ver se chega, né? Irmãos, vamos meditar aqui no texto da palavra de Deus. Se você, irmão, vê se consegue aí mandar o convite, eu não sei se é o que envio.
Não sei como é que é. Amém? O Senhor me mostrou a visão de Jeremias aqui, a visão dos 2 cestos de figos. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita. Mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Os figos muito bons eram aqueles da colheita, né? Da primeira colheita, né? Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins. São ruins que não se podem comer. Vamos meditar esses 3 versículos aqui, amados irmãos. Amados irmãos, Israel estava passando por um processo difícil. Jesus, ele tinha tirado o seu povo do Egito e era um povo sempre rebelde, desobediente. E aqui, se você pegar o texto de Jeremias, você vai ver o lamento de Jeremias, o choro, a perseguição que foi sobre Jeremias, a luta que ele teve para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo voltasse para Jesus, para que o povo entendesse, deixasse as práticas de Baals, as adorações aos deuses. Amados irmãos, e aqui Deus diz aqui no texto, ele diz: o Senhor me mostrou 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isto aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro. O rei levou só a elite, né? O rei da Babilônia só levou a elite, só levou os reis, os príncipes, levou aquelas pessoas bem estudadas, instruídas, levou os ferreiros, como diz aqui o texto, os artífices, aqueles que preparavam as armas. Então ele levou as pessoas bem preparadas, ou seja, levou as mais bem, e as mais pobres, as mais sofridas e as mais pecadoras ficaram em Israel, as que não se arrependiam de jeito nenhum, porque Deus conhece o coração do homem, né? Deus, ele sonda os corações, Deus, ele conhece. E aqui o texto diz aqui, irmãos, Jeremias se opõe ao povo de Judá. Jeremias compara o povo a figos, anuncia que serão exilados por 70 anos, lá em Jeremias capítulo 25, do 1 a 14, fala sobre esse texto. Ainda que serão exilados por 70 anos, e diz que Judá não estará sozinho ao experimentar a ira de Deus. Irmãos, aqui o povo estava experimentando a ira de Deus. Se vocês verem os capítulos anteriores aos textos, o povo estava adorando deuses de Baal, o povo estava queimando incenso aos deuses, o povo totalmente distante do Senhor. Começava pelo rei, né? Os reis, principalmente Manassés, os reis que não orientava o povo, e Jeremias era o profeta do Senhor ali, que Deus levantou naquele momento para repreender o pecado do povo, e o povo não estava, Senhor, se arrependendo. Eu trago isto sempre para o tempo de hoje. É como hoje nós levamos a palavra do Senhor,
a toda criatura, evangelizamos, pregamos, falamos do amor de Deus, mas nem todos se arrependem, nem todos entendem que Jesus está falando com eles, nem todos deixam Deus entrar no seu coração, porque muitas vezes a gente tem um coração de pedra e não deixa penetrar o amor de Deus. Então, irmãos, este povo de Judá, de Jerusalém, por causa dos seus erros, do seu pecado, das suas vidas errantes, eles foram levados cativos. E aqui diz o texto aqui também, amados irmãos, ele diz assim: levou para o cativeiro, também chamado de Joaquim, o rei, autoridades, funcionários públicos e artifícios e os ferreiros, pessoas úteis para conquistadores sobre a imagem dos figos. Consulte capítulo 29, versículo 14. Então o rei, ele escolheu as pessoas que iam levar. E aqui eram os figos. Deus diz aqui no versículo 4, diz: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Caldeus era o povo babilônico. Não como esses, são como esses figos bons. Aqueles que foram levados cativos, eles eram tidos como figos bons. Como Deus diz aqui o texto, diz: estes são como esses figos bons. Eu os considero bons. Jesus não estava dizendo aqui que eles eram todos bons, não. Eu os considero bons. E diz aqui: olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Então Deus estava dizendo que ia levar eles cativos, mas iam trazer eles novamente de volta. Iam trazer eles de volta. Ele diz aqui: eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração eu lhe darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, este povo que foi levado cativo, eu acredito aqui pelo texto, eram as pessoas que tinham o coração do arrependimento, sabiam que tinham errado, sabiam que tinham perecido. Neste exílio estava Daniel, estava Mesaque, Abidnego, Ezequiel também, que Deus levantou lá na Babilônia como profeta. Então, amados irmãos, Deus fez essa promessa: assim diz o Senhor, Deus diz os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. São como esses figos bons, aqueles que foram levados cativos. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que tudo isso que está acontecendo no nosso país, que está acontecendo no mundo, Deus está tratando com os figos bons e os figos maus, para que eles se arrependam do seu pecado. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele enviou Jeremias para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Se eles se arrependessem, eu ouviria. Jesus diz várias vezes: se eles se arrependerem, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Mas eles não se arrependeram e pagaram um preço altíssimo. Muitos morreram, muitos pereceram e muitos ficaram em Jerusalém, em Israel, como diz aqui o texto, que nós vamos meditar sobre os figos maus. E aqui os figos bons diz aqui: olharei para eles favoravelmente. Deus ia olhar para eles, Deus ia cuidar deles. Deus mandou que eles casassem, que eles se multiplicassem, que eles mantivessem suas vidas normal, construíssem família. Foi isso o recado que Deus fez para eles. Mas que eles não esquecessem da promessa
que eles iam voltar. E Deus queria que eles se arrependessem. Aqui diz aqui, favoravelmente eu estarei de volta para esta terra. Então Deus estava refazendo esta promessa na vida deles, que permitiu que eles fossem levados cativos. Porque, irmãos, a desobediência, irmãos, a Deus tem, como é que se diz? Quando a gente desobedece a Deus, a gente tem situação, como é que diz a palavra? Quando a gente desobedece a Deus, eles pagaram o preço pela desobediência. Eles erraram e eles pagaram o preço. O povo de Israel estava disperso, não estava ouvindo, não estava aguardando, não estava querendo aceitar. Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. E Deus disse aqui que esses figos, esses que foram, Deus ele comparou as frutas. Figos é uma fruta muito gostosa. Então Deus compara sempre a gente como uma fruta, como uma árvore. E os figos bons são aqueles que foram para Israel, para a Babilônia, para viver na Babilônia, no Egito. E ele diz aqui, irmãos, Jeremias capítulo 12, versículo 15. Vamos ver aqui, 12, versículo 15. Ele diz aqui, Jesus diz aqui, depois de os haver arrancado, eu os voltarei, e terei compaixão deles, e o farei voltar cada um à sua herança. Deus estava prometendo restaurar as suas vidas, renovar, dar a sua herança. Diz aqui o texto, depois de os haver arrancado, eu os voltarei. Deus arrancou eles de Israel, Deus tirou eles, levou eles cativos. Eu me voltarei e terei compaixão deles, e os farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra. Então Deus, ele levou cativo. Isto, irmãos, a gente vê como um castigo. Deus, muitas vezes, irmãos, para trabalhar na nossa vida, às vezes nós temos um coração duro, às vezes a gente não quer ouvir o nosso pai, não quer ouvir a nossa mãe, não quer ouvir um conselho de um tio, às vezes a gente não quer ouvir o conselho da nosso pai, da nossa mãe, né, irmãos? E nós perecemos, irmãos, quando não damos ouvidos a Deus. Nossos pais nos ensinam a caminhar no caminho de Cristo, mas aí vem os prazeres do mundo, vem os prazeres da carne, e aí, irmãos, vem um pecado. E quando vem pecado, irmãos, para a gente se arrepender do nosso pecado, Jesus, ele sabe trabalhar. Então isto aconteceu com Judá, aconteceu com Israel. Eles foram levados cativos. E ele diz aqui, eu os edificarei e não os destruirei. E não os destruirei, porque eles eram figos bons. E diz aqui, plantarei e não arrancarei, ou seja, trariam de volta, plantaria e não arrancaria mais do seu lugar. E diz aqui, e não arrancarei, vamos ver aqui o texto, Jeremias capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Ele diz aqui, 1, versículo 10, ele diz, veja hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Deus levantou Jeremias como profeta do Senhor, como homem de Deus, e usou ele grandemente, tanto para alertar o povo, para que se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse dos seus erros. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, sabe o que é esse sofrimento que nós estamos passando? Tudo isso, irmãos, é a desobediência. O mundo hoje está cruel, o homem não tem mais amor, o homem tira a vida do seu filho, o pai mata sua filha. Irmão, nós estamos vivendo aquele tempo de Sodoma e Gomorra. Homens davam em casamento, as mulheres casavam e se davam em casamento. Irmãos, nós estamos vivendo uma imundícia hoje.
Jesus está irado. Neste tempo aqui, Jesus irou-se com Israel. Jesus permitiu que o povo fosse levado cativo, mas Deus, ele prometeu restaurar o seu povo. Deus prometeu trazê-los de volta. Ele diz aqui também, irmãos: eu lhes darei um coração para que não conheçam, para que me conheçam. Ou seja, Deus, ele trabalha nos... Ele diz aqui: eu lhes darei um coração para que me conheçam. Vamos ver lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Diz assim, amados irmãos: eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Coração de carne, irmão, é quando a gente está arrependido, quando a gente não tem mais... Ele diz aqui as promessas da restauração de Israel. Diz aqui, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: afastem-se do Senhor a nós, e a que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga assim, diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, isso era Deus falando, viu, irmãos? Embora eles tivessem expulsado o seu povo, olha aqui o que Jesus fala: eu os servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras por onde foram. Deus, ele estava com eles. Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Mas Deus estava com eles. E diz aqui: por isso digo assim, diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei no meio dos povos e os recolhei das terras por onde forem espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Deus estava dizendo com o povo que eles iam tirar, que eles iam voltar. E ele diz aqui: eu lhes darei um coração, eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei dele o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Amados irmãos, muitos filhos nossos pagam preço. Muitas vezes a gente paga preço porque a gente endurece nosso coração para não ouvir a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo todos os dias que Jesus está voltando. Assim foi há 2021 anos. Mas quantos têm se arrependido dos seus erros e do seu pecado? Jesus está voltando. Jesus está com a colheita aí. Jesus está colhendo os frutos maduros. Jesus está preparando aqueles para levar para o céu. Muitos Deus está recolhendo da igreja. Tem pastores ficando viúvos. Tem mulheres de pastores ficando viúvas também. Tem servos do Senhor. Deus está resgatando o seu povo. Deus está colhendo os frutos maduros. Nós devemos entender o trabalhar de Deus. Nós devemos entender o que Deus deseja da nossa vida. Deus, ele diz que porá um coração de carne no lugar do coração de pedra. E diz assim: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus promete restaurar o povo. Isso é o que Deus promete nas nossas vidas. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente anda em fidelidade com Ele, quando a gente anda com sinceridade com Deus, irmãos, Ele restaura a nossa vida, restaura a vida dos nossos filhos, restaura a vida da nossa parentela, restaura a vida do nosso vizinho, da nossa vizinha, porque você tem que ser um exemplo para o Senhor. Amém? Então, amados irmãos, ele diz aqui: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
eles serão meu povo, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então Deus já sabia, Deus já sabia dos frutos bons. Deus sabia que aqueles frutos que foram para o Egito, para a Babilônia, sabiam que eles iam perecer, eles iam sofrer. Mas no tempo certo, quando o rei Pérsia invadiu a Babilônia e libertou o povo do Senhor para voltar para Jerusalém. Amados irmãos, se você ler lá em Esdras, você vai ver esse texto também. A volta do povo do Egito, a volta do povo do cativeiro. Amados irmãos, isto é os frutos bons. Quando a gente se arrepende, quando a gente produz frutos do arrependimento, nós devemos produzir fruto do arrependimento, nós devemos ser fiéis a Deus, nós devemos ser um fruto e saber que Deus está no controle da nossa vida. Ele diz aqui, amados irmãos, como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Ele diz aqui, assim trareis Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, aqueles que ficaram, porque não foram todos levados cativos. Irmãos, ele diz aqui, tanto os que ficaram nesta terra, como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto em todos os lugares para onde os dispersei, os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, do escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada e a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e a seus pais. Estes aqui, irmãos, eram aqueles que não tinham fruto do arrependimento, eram aqueles que não renunciaram ao pecado, eram aqueles que não tinham mais jeito. Jesus, ele veio, ele permitiu aquele cativeiro para separar o seu povo. Porque, irmãos, muitas vezes nós pagamos um preço, irmãos, por desobediência. Pagamos um preço. Este aqui, diz aqui o texto da palavra de Deus. Amados irmãos, ele diz aqui, os figos muito bons são os exilados, aqueles que foram exilados. Eu os considero bons, lá em Jeremias capítulo 29, 10 a 14, que nós lemos nesse instante. Eu os edificarei e não os destruirei. Irmãos, Deus vai edificar o teu filho, Deus vai restaurar a vida do teu filho, Deus vai restaurar a vida da tua filha, Deus vai restaurar porque Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Como Ele diz aqui em Jeremias capítulo 1, Ele diz aqui, Jeremias capítulo 1, ele diz assim, amados irmãos, eu não gravo muito texto, me perdoe, viu? Ele diz aqui, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amados irmãos, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias são porque o povo não tem se arrependido. E Deus está irado, como está virado neste momento aqui. Estamos vivendo este tempo, irmãos. Tempo de aflição, tempo de dor, tempo de perda. Muitas perdas, muitas pessoas chorando seus entes queridos que partiram. E muitos não entendem, mas nós que somos cristãos, que somos salvos, que somos servos do Senhor, nós entendemos o trabalhar de Deus. Nós olhamos para o mundo hoje, nós olhamos uma brisa, irmãos. Nós estamos vendo o mundo hoje parado. O mundo hoje está em trevas, irmãos. O anjo da morte está aí, ceifando muitas vidas, levando muitas vidas, irmãos, por falta de arrependimento. Pessoas que há um ano, quando começou essa pandemia,
esse processo de Deus, porque foi um processo de Deus, desde 2018 que Deus vem usando o profeta, Deus vem falando através das vidas de muitas mulheres e homens de Deus, que Deus ia apertar a terra. Sabe o que é isso, irmãos? São os figos ruins, são aqueles que não prestam nem para comer, aqueles que não geram frutos de arrependimento, que não geram frutos, não perdoam, não pedem perdão. As suas falhas têm chegado a Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo de Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo os últimos dias de Jesus. Jesus está voltando e devemos entender, e ele diz aqui, amados irmãos, como rejeitaram os figos, como se rejeitam os figos ruins. Deus o rejeitou, Deus rejeitou o rei, Deus rejeitou muitos daqueles que ficaram em Jerusalém, foram dispersos, muitos fugiram para o Egito antes de ser levados para o cativeiro, para não se arrependerem dos seus erros, para não se arrependerem dos seus pecados. Jesus, aquilo que ele fala, ele cumpre. Jesus, ele vinha falando, usando Jeremias, para que o povo se arrependesse. Deus tem usado a igreja dele aqui na terra, tem usado os homens e as mulheres de Deus, para falarem do amor dele, pregar a palavra dele, e para que o povo se arrependa dos seus erros e entregue a sua vida a Jesus. Quantos têm feito isso? Quantos têm entregue a sua vida a Jesus? Quantos têm deixado Jesus quando têm apostatado a fé? Estamos vivendo este tempo, irmãos, de pessoas frias na fé, que não creem mais, que não têm mais fé, que não acreditam mais. Estamos vivendo esse tempo. Esses são os figos ruins, irmãos. Tem muitos perecendo sem Jesus, tem muitos partindo sem Jesus. E ele diz aqui também, amados irmãos, eu lhes darei um coração para que me conheçam. Jesus, ele prometeu restaurar os corações daqueles que foram para o exílio. Jesus, ele restaura, irmãos. Ele sabe trabalhar no barro, ele sabe trabalhar na nossa vida. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, mas é porque ele está trabalhando. Deus, ele sabe trabalhar. Quando a gente entrega nossos filhos na mão de Jesus, entenda que Jesus está no controle dele. O meu filho está na mão de Jesus, está na mão dele. Eu não me preocupo, irmãos, eu oro, eu não me preocupo, ele está na mão de Jesus. Ele sabe que o caminho é Jesus. Eu disse a ele que o caminho é Jesus. Não há outro caminho, não há outro caminho para a humanidade, não há outro caminho para nenhum ser vivente. O único caminho é Jesus, é aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, e Deus perdoará os seus pecados. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Ele diz aqui, eu lhes darei um coração para que me conheça, o conhecimento salvífico de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 4, 31, 34 de Jeremias e 9, 3. Com base na graça, soberania de Deus, meu povo, uma relação especial de aliança, se voltaram para mim com arrependimento no seu coração. Aqui ele diz em Deuteronômio capítulo 30, vamos ler aqui esse texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 ao 10, vamos ver aqui o que é que diz aqui. Promessas e misericórdia de Deus. Olha o que é que Jesus fala aqui, através de Moisés. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição, que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem dela, em todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar. Ele diz aqui a bênção e a maldição. A bênção para os obedientes e a maldição para os desobedientes. E ele diz assim, irmãos, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês,
e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, o havia espalhado. Se ele se arrependesse, né, irmãos? Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde Ai, o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que os seus pais possuirão, e delas vocês tomarão posse. Ela fará bem a vocês e se multiplicará mais do que os seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, ou seja, os corações deles iam estar em Deus e Deus em neles, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os seus inimigos de vocês e sobre aqueles que odeiam e o perseguem. Irmãos, quando a gente está na obediência de Deus, os nossos inimigos estão na mão de Deus, do Senhor. Os teus inimigos, Deus é quem cuida deles. Olha o que ele diz aqui, irmão. O Senhor, seu Deus, porá todas as maldições sobre os seus inimigos de vocês, sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Irmãos, é aqueles que obedecem. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem. Irmãos, o que é que faltava para o povo? Era só obedecer, irmãos. Era só andar no caminho do Senhor. Mas, irmãos, é a gente ensinando aqui e a pessoa olhando de lado. Irmãos, essa mesma situação, irmãos, é para nós hoje. Se você for obediente a Deus, você vai ser abundantemente feliz. Sua família vai ser abundantemente feliz. Mas a desobediência tem causas, irmãos. A desobediência tem processos. A desobediência causa dores, irmãos. E aqui Jesus diz: o Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra. Ou seja, iam ser muito abençoados. E diz aqui: o Senhor voltará a se alegrar a vocês para lhes fazer bem, como alegou nos pais de vocês. E derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Então aqui o nosso querido Moisés, esse texto aqui, inspirado em Deus, ele disse as bênçãos da obediência. E ele diz aqui: porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem mais ignorante, nem mais longe de vocês. Não está no céu para que tenha de dizer quem subirá até o céu para o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, pois o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham que dizer quem irá atravessar o mar para trazer. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui que a lei estava nas mãos deles, eles tinham que obedecer, as regras eram essas. O segredo da vitória está na obediência, o segredo da tua vitória está na obediência. Amados irmãos, ele diz aqui também: venha hoje e coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Quando a gente, irmãos, é desobediente, a gente nos tornamos esses figos ruins, figos desobedientes, figos que não se arrependem. Nós devemos entender, a palavra de Deus é clara. Peça discernimento a Deus e conhecimento a Deus, porque a palavra de Deus é clara, irmãos.
Estes frutos bons eram aqueles frutos que iam gerar um arrependimento nas suas vidas. Jesus diz aqui: porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus já sabia que eles iam produzir um fruto do arrependimento, eles iam se arrepender dos seus pecados. Deus ia permitir eles serem levados cativos, mas Deus ia trazer de volta, Deus ia restaurar. Assim é o que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, através da tua obediência, através da tua fé, através do teu choro, da tua lágrima, através da tua oração. Deus, ele vai agir no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que guardam a sua lei no seu coração, que obedecem os seus mandamentos, os seus estatutos, que não andam no mundo errante como muitos erram aí, produzirão frutos bons. Seja um fruto bom. Aquele que produz frutos bons, irmãos, são abençoados. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, que sabe que errou, que entende esses frutos aqui maus, são aqueles que não se arrependeram. Muitos fugiram. Se você for ver o texto aqui, muitos fugiram para o Egito para não ir para a Babilônia. Muitos fugiram, não quiseram se arrepender, mas Jeremias pregou, muitos profetas pregaram, e hoje não é diferente no mundo de hoje. Muitos têm levado o evangelho, muitos têm levado a palavra de Deus, Deus tem dado a internet, Deus tem dado a palavra de Deus a muitos, Deus tem ensinado pastores, obreiros, irmãos. Eu ouvi a irmã Zezé, ela disse hoje: Deus não tem dificuldade em falar de Jesus, não. Só diga que ele cura, salva, batiza e leva para o céu. Você já está evangelizando. Não precisa você ter conhecimento de Gênesis a Apocalipse. Eu estou falando que a irmã, eu estava assistindo ela hoje, ela disse: não precisa você ser teólogo para ensinar os outros que Jesus ele está voltando. Não precisa você dizer para ser um grande leitor da Bíblia para dizer que Jesus te ama, que Jesus quer te levar para o céu, que Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados. Não é difícil, irmãos. Nós estamos falando de Jesus, estamos falando deste amor, a visão dos 2 cestos de figos. Os figos bons, aqueles bons que iam produzir frutos bons também, e aqueles frutos que não prestavam, aquelas pessoas que não se arrependem. Quantas pessoas têm perdido, irmãos? Quantas pessoas afastadas do evangelho têm perecido aí? Quantas pessoas que deixaram o evangelho, que estão distantes de Jesus, que estão perecendo, irmãos? Eu quero dizer você nesta noite, você que está fora do evangelho do Senhor, que deixou Jesus por alguma coisa, por alguma tristeza, eu quero te dizer que Jesus te ama, que Jesus tem um propósito para a tua vida, que Jesus ele tem algo para realizar na tua família, na tua casa. Volte para Jesus com pressa. Estamos vivendo os últimos dias. Amados irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração. E ele diz aqui, amados irmãos, os repugnantes figos ruins. Olha o que é que o contexto diz aqui, irmãos. Os repugnantes figos ruins, o rei, o povo restante em Judá e o povo que fugiu para o Egito, a fim de escapar da invasão. Estes são os figos ruins. Quantos têm fugido de Jesus? Quantos têm deixado Jesus em segundo plano? Jesus está voltando, irmãos, e devemos preparar o nosso coração. Não se surpreenda, porque de repente Deus pode colher alguém de próximo de ti. Porque, irmãos, nesses últimos dias Deus está preparando pessoas para recolher, para não perder para o inferno. Você crê nesta palavra? Deus nesses últimos dias está preparando, porque Deus ele conhece o hoje, ele conhece a nossa vida hoje, ontem e eternamente.
Ele sabe o teu caminho. Ele sabe por onde você vai traçar. Ele sabe a astuta do inimigo. Se Deus preparar seu filho e recolher ele, agradeça a Deus. Muitos Deus tem recolhido. Muitos mesmo. Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. E devemos entender a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Você crê que foi esta palavra? Eu estava lendo outro texto. Irmãos, nós devemos entender. É uma palavra não muito boa, é dura, Irmãos, que nós possamos produzir frutos de arrependimento. Não adianta você estar na igreja com mágoa do seu irmão. Não adianta você dizer que é crente na igreja e no mundo você não é. Porque Deus conhece o teu coração. Deus, ele sonda teus corações. Deus, ele conhece tudo. Ele diz aqui em Jeremias capítulo 17, irmãos. Deixa eu abrir aqui de novo em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Ele diz aqui, amados irmãos, ele sonda nossos corações. Ele diz aqui: o Senhor sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos. Deus, ele conhece, viu, irmãos? Esteja preparado para os tempos maus e peça a Deus sabedoria para saber enfrentar. Irmãos, não faça projetos. Coloque os projetos na sua mente e nas mãos de Deus. Aquilo que você projeta, coloque nas mãos de Deus. Porque Deus vai realizar o que é bom para você. Ele diz aqui: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não é verdade? O coração não é enganoso? O coração é enganoso, irmãos. E desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Você tem produzido boas ações? Porque Deus te conhece, viu? Deus te conhece no teu íntimo. Deus te conhece no oculto e no escondido. Deus, ele sabe tudo da tua vida. Como está a tua vida com Deus? Como está o teu lar com Deus? Deus, para operar, irmão, Deus não opera. Deus não opera de todo jeito. A gente tem que estar no prumo com Jesus. Deus não trabalha, Deus não opera naqueles que não se arrependem. Aquele que tem um coração de pedra, que não abre o seu coração, que não perdoa, que não ama. Irmãos, nós temos que perdoar e amar para ir para o céu, viu? Perdoar quem te maltratou, perdoar quem te xinga, perdoar quem fala de ti. E você tem mais que isso, tem que amar também. Eu te amo, meu irmão. É assim que nós temos que ser. Que nós temos que produzir frutos bons. Que nós sejamos frutos bons, que nós produzimos os frutos de arrependimento, que nós possamos ser fiel a Jesus e firmes. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Porque Deus, ele conhece os nossos corações. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra. Pai Celestial, estamos aqui na tua presença, Senhor. Perdoa nossas falhas, obras e pensamento. Visita teus filhos nesta noite. Visita as necessidades de cada um. Visita teus filhos, Senhor. Visita cada servo teu que está aqui pedindo oração. Visita Kiliane Ferreira, dê vitória a ela, restaura a saúde dela, liberta ela de tudo aquilo que ela precisa, Senhor. Senhor, ajuda ela, Senhor. Tu sabe o que ela necessita, Senhor. Visita, Senhor. Visita Rocival, meu irmão. Visita Josirene, Senhor. Visita todos os teus filhos. Visita a nação brasileira. Visita, Senhor, as famílias. Visita, Senhor,
todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Abençoe os lares, as famílias, os jovens. Restaura, Senhor, a saúde de Abner, liberta ele, visita Rosan, que está presa ali no Kuwait. Visita ele, Senhor. Ela, Rossão, acho que é uma mulher, né? Ou é um homem, não sei. Visita, Senhor. Liberta, Senhor. Senhor, visita, Senhor, a nossa nação. Visita os presidiários. Vá libertando aquelas vidas que estão oprimidas, Senhor, pelo pecado. Visite, Senhor, a nação brasileira. Visite, Senhor, Andréa Carina. Visite Elizabeth Santos. Visite Laura, Senhor. Dê saúde a Laura, Pai. Restaura seus pulmões. Visita aqueles que estão entubados, Senhor. Visita, Pai. Vai restaurando a saúde dos teus filhos. Visita minha irmã, Senhor. Restaura a saúde dela que está com Covid. Eu creio que o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai aperfeiçoar. Visita minha família, de perto, de longe, meus sobrinhos, tios, toda a parentela. Visita meu filho, Senhor. Faz o teu querer e a tua vontade na vida dele. Visita, Senhor, a tua igreja. Visita teus filhos, Senhor, nesta noite. Abre portas, Senhor. Chega com providência, com milagre para a vida daqueles que estão precisando de uma providência. Abre porta de emprego. Abençoa os agricultores, os empresários. Abençoa a pastora Rosinete. Dê vitória à tua filha, Jesus. Ajuda nossa nação. Ajuda nosso país. Derrama graça sobre as nossas vidas. Chegue com cura e com milagre, com providência. Visita o órfão, a viúva, os necessitados, Senhor. Visita a tua filha Carmosina, Senhor, que pediu oração pelo seu tornozelo. Restaura a saúde da tua filha. Visita a família de Carlos, seu esposo. E visite seu filho Caleb, Senhor. Tu sabes a necessidade deste lar. Visite Joelma, Senhor. Visite tua filha que pediu oração pela sua vida e a vida dos seus filhos. Tu sabes a necessidade da tua filha. Repreende todo o mal, Senhor. Acampe anjos no seu lar. Derrame a tua graça, o teu sangue sobre as vidas que estão aqui nesta noite. Senhor, quebra todo arco, quebra todo laço, quebra todo instrumento do mal, tudo aquilo que for preparado, oferecido contra a vida dos teus filhos, seja derrotado debaixo do teu sangue. Senhor, nos ajuda a vencer, nos ajuda a chegar a Sião, nos ajuda, Senhor, a cada dia produzir frutos de arrependimento, Senhor. Nos ajude a cada dia nos arrepender dos nossos erros, Senhor. Que Deus abençoe a nação brasileira. Que Deus abençoe as suas vidas nesta noite. Visita, Deus, cada vida. Andréa Carina, um abraço. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para a irmã Sandra, viu? E Deus abençoe seus filhos, Andréa. Que Deus abençoe o pastor João Batista, dê vitória a teu filho, Senhor, dê saúde e multiplique o azeite de conhecimento na vida do teu filho. Abençoe a irmã Zezé, ali de Garanhuns, Senhor, dê saúde à tua filha também. Abençoe ela, sua casa, seu lar, seus filhos, seus netos, seu esposo. Abençoa, Jesus, sua família. Visita a pastora Rosinete, dê vitória à tua filha. Visita a tua obra missionária no Brasil e no mundo. Abençoa os ribeirinhos, abençoa cada estado brasileiro, cada município, cada distrito, cada vizinho, cada vizinha, Senhor. Visita os lares, as famílias em todo o nosso país. Senhor, restaura a saúde dos teus filhos, Senhor. Restaura, Senhor. Senhor, consola aqueles que estão sofrendo pelos seus entes queridos que partiram. Consola, Pai. Porque quando a gente morre em Cristo, nós sabemos, nós estamos descansados porque eles vão para a glória. Senhor, restaura as vidas daqueles que estão afastados. Traz de volta, Senhor. Visita aqueles que estão afastados de Ti. Chega com milagre nas suas vidas e traz de volta para o redil, Senhor. Traz de volta para o teu redil, para a tua casa. Visita cada vida nesta noite, cada igreja, cada obreiro, cada pastor, cada servo do Senhor que está aqui. Assim eu já te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, Senhor. Eu agradeço a cada vida nesta noite, cada pessoa que está aqui, eu lhe agradeço, irmãos. Obrigado por tudo. Compartilhe. Se os irmãos puderem nos seguir ali no YouTube, nos siga no canal de bênção, que nós fazemos a obra de Deus, irmãos,
é para pregar o evangelho. Aqui é para só evangelizar mesmo, para falar do amor de Deus, da grandeza dele, porque ele é fiel para cumprir as promessas, amém? Porque Deus é fiel, creia, e creia que Deus sonda os corações, viu, irmãos? Deus, ele sonda. Que Deus te abençoe, que Deus cubra cada um a vida nesta noite com o seu sangue. Que nós refletimos sobre esta Semana Santa, irmãos. Entendemos que Jesus, ele derramou seu sangue ontem, e ao terceiro dia ele ressuscitou, por amor à minha vida e à tua vida. Por isso que não demore para servir a Jesus completamente. Servir a Jesus completamente é sem problema nenhum. Aquilo que estiver impedindo o teu trabalhar com Deus, peça a Deus para tirar, seja o que for, porque Deus, ele nos liberta de tudo, amém? O sangue dele nos protege de todo o pecado, amém? Que Deus abençoe as suas vidas, e amanhã, com fé em Deus, estaremos aqui 9h30, viu? Para a honra e glória do Senhor, para fazer a vontade dele, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe suas vidas. Tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, viu? Abraço, Kiliane, fique com Deus, viu? Estou sempre pronto. Aqueles que precisarem de mim podem enviar a mensagem, pedindo oração, porque eu vou orar, irmãos. Se eu disser que vou orar, eu vou orar, viu? E Jesus, ele vai fazer a obra. Eu não faço nada, porque o oleiro é o Senhor Jesus. Eu sou o barro, amém? Você é o barro, e Jesus, ele sabe trabalhar no barro, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Boa noite.